Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Minha gente, chegamos ao último programa Arrumadinho, ao último episódio Arrumadinho antes das eleições. E como é o último, eu não vou deixar de passar um comentário sobre essa vinheta que vocês acabaram de assistir do Arrumadinho, que é esse feijão verde se misturando com a carne de charque. Aí é um programa que, se você está vendo pelo YouTube, eu não recomendo que veja com fome, porque você não vai conseguir chegar até o final. Bom, no último programa antes das eleições, a gente vai tratar desses últimos dias, né? Dessa tensão pré-eleitoral que nunca foi tão tensa, né? Que nunca foi tão... Nunca vivemos uma semana, pelo menos desde a redemocratização, nunca vivemos uma semana que antecede as eleições de maneira tão nervosa, né? Tão angustiante, pelas próprias características dessa disputa e de quem está em disputa. E para tratar disso, a gente trouxe duas pessoas, dois homens. Pela primeira vez nós vamos ter 3 homens na bancada do Arrumadinho, eu, mais Jair Pereira e João Paulo. João Paulo Lima e Silva, ex-prefeito do Recife, 2 vezes, ex-deputado federal, se eu não me engano, 1 vez, deputado estadual reeleito e com experiência de várias eleições. Desde 86, João Paulo participa de eleições. Tudo bem, João? Que prazer tê-lo aqui, muita honra recebê-lo. Olha, a alegria estar aqui com vocês, né? Acho que é um momento que exige muita reflexão, muito amadurecimento, para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa do momento que nós estamos vivendo, sob a análise do ponto de vista da luta de classe, né? Porque eu acho que é sobre esse ponto de vista que nós temos que compreender um pouco esse momento, talvez um dos momentos mais difíceis da história do nosso Brasil. Estou abstraindo aí o período da ditadura militar. Então, acho muito importante conversar e discutir. E aqui, à minha esquerda, só geográfico, o nosso companheiro Jair. No caso de Jair Pereira, é uma figura menos conhecida do público, mas muito conhecida por quem participa de política, por quem atua na política. Jair Pereira, ele foi secretário de imprensa de Miguel Arraes de Alencar no seu 3º governo, foi assessor de imprensa de Eduardo Campos, quando ele era deputado federal, Jair? Quando era deputado federal, e está mergulhado na campanha de Marília Reis, como profissional de comunicação. Tudo bem, Jair? Que bom tê-lo aqui, meu querido amigo. Bom dia, tudo bom, Inácio? Deputado João Paulo. O deputado João Paulo foi a primeira pessoa que me influenciou a entrar numa greve geral, para apanhar da polícia, inclusive. Não, rapaz, não era para apanhar, não, era para ter conquistas para os trabalhadores. Mas apanhamos muito, mas é assim mesmo, a militância é forjada na luta, e estamos vivendo, infelizmente, tempos difíceis, né? A partir de episódios lamentáveis que vêm acontecendo, não só de agora, recentemente, mas há muito tempo, né? Por setores que passaram a mostrar sua verdadeira face, seus valores para a sociedade. Então, acho que a gente tem que ter muita compreensão da complexidade que tem esse momento que a gente vai viver, está vivendo, né, João? E que a gente possa superar isso o mais rápido possível, porque não vai ser fácil. Nós vamos ganhar, né, duplamente, eu acredito, mas não vai ser fácil mais na frente a gente enfrentar esse ambiente hostil e contaminado que a sociedade brasileira vem vivendo nos últimos anos. Bom, vamos tratar desses últimos dias, dessa angústia dos últimos dias antes das eleições, mas antes, para contribuir, para colaborar, para ajudar o nosso público que é deficiente visual, tem baixa visão, fazer minha autodescrição. Os produtores aqui tinham me alertado, mas eu não tinha esquecido não, eu ia fazer agora. Bom, eu sou Inácio França, sou editor da Marco Zero Conteúdo e apresentador do Arrumadinho. Eu sou um homem branco, de 54 anos de idade, ou seja, estou com as barbas brancas, cabelo grisalho, camisa preta, com a cara do doutor, com o desenho do Dr. Sócrates, o ex-jogador de futebol, com o punho erguido. Uso óculos fundo de garrafa de aro preto, e é isso, e sou gago. E vou agora jogar para os meus amigos João Paulo e Jair Pereira a primeira questão, e aí eu peço que vocês façam também a autodescrição. A questão de ontem, a gente começou a última semana
das eleições de maneira bizarra, né? De maneira que a gente nunca viveu antes, com um ex-deputado federal, presidente de um partido, o PTB, dando tiro na polícia, para não ser preso, dizendo que ia morrer, gravando vídeo dizendo que ia morrer cercado pela polícia. Uma coisa bizarra. Um dos principais aliados de Bolsonaro, tanto que ele plantou aquele Padre Kelmo, né, que era o candidato do PTB, foi ele, Roberto Jefferson, quem arrumou o Padre Kelmo para ser uma linha auxiliar de Bolsonaro, e o cara começou a semana desse jeito. Assim, o cara abriu a semana eleitoral para a gente desse jeito. Qual é a avaliação que vocês fazem? Aí eu deixo para qualquer um dos dois levantar o dedo e puxar o fio. Bom, eu estou de camisa preta, polo, né? Estou com um adesivo colado na camisa de Lula e Marília. Tenho 59 anos, então o cabelo já grisalhos. Estou de óculos, uso óculos em função de grau também. E é isso. E é negro. Sou negro. Veja, eu acho que o episódio de ontem ele foi mais uma consequência do que vem acontecendo nos últimos anos desse governo, desse presidente, e que eu classifico de tempos difíceis que nós estamos vivendo, nunca na história desse país. Então, se a gente observar, ele é apenas mais um episódio daqueles que a gente vem acompanhando no curso desse tempo, né? Se a gente pegar mais recentemente, para não ir tão longe, nas eleições, durante a campanha, nós tivemos frequentemente o ataque, né, às urnas eletrônicas. Depois, quando eles viram que não tinha condições de se sustentar, passaram a agredir e atacar os institutos de pesquisas, né, como uma forma de tentar confundir o eleitorado, uma forma de criar sempre a confusão. E foi esse episódio triste, né, para a história do Brasil de ontem. Policiais no exercício do seu trabalho, no seu serviço, vai cumprir uma missão e é recebido a balas e granadas, né? Isso é um quadro de violência extremo que fica estarrecedor ainda mais quando você vê, né, João, bolsonaristas agora defendendo que se atire em policial. Quer dizer, antes eles eram contra, mas tudo que a seita, né, e o mito deles passa a pregar, passa a ser como verdade. Então é lamentável, eu fico muito triste quando eu vejo, inclusive, amigos, não tão próximos, mas amigos, defendendo, esse tipo de postura. Ou seja, é a degradação do ponto de vista de valor social. Não sei o que é que João pode considerar em relação a isso. Eu avalio sempre essa questão do ponto de vista da luta de classes. O que é que está em jogo aí? O que é que está em jogo no Brasil e no mundo? Está em jogo uma posição nazifascista de extrema-direita. O Brasil começa a ser a referência do mundo da extrema-direita, né? Com apoios internacionais a essa posição. E essa posição de extrema-direita, ela tem objetivos estratégicos, né? Primeiro é a aniquilação dos pobres, dos pretos, implantar uma sociedade ditatorial, né? Com tendência ao nazifascismo, porque o que você vê é a eliminação de pobres, negros, a intolerância em relação à liberdade religiosa, em relação, você viu aí diversos ataques aí agora de forma mais agressiva, já aqui no Rio de Janeiro, um terreiro de Umbanda, né, sendo destruído toda a cultura religiosa, né? Você vê uma política de pessoas, mendigos, quer dizer, trabalhadores que antes tinham emprego, tinham uma saúde, tinham mais médicos. Você vê hoje mais de 33 milhões de pessoas no estado de miséria, 36 milhões de pessoas no estado de miséria no Brasil, pessoas pegando osso, comendo no lixo,
pele de galinha, e você fica incrédulo como é que a população, parte da população, ainda defende o governo Bolsonaro, não é? Parece que tem uma música de Roberto Carlos que daria, uma partezinha só daria para essa parte. Eles estão surdos, né? Eles não ouviram porque não queriam ouvir, eles estão surdos, porque há um certo... isso, a meu ver, é fruto de uma estratégia, isso não é coisa do acaso. Bolsonaro é fruto, a meu ver, de uma estratégia pensada, não é? O discurso dele é um discurso onde, em tese, defenderia a família, o Estado, etc. E nós sabemos que não tem absolutamente nada disso. É uma família marcada pela corrupção, pelo desvio de recursos públicos, e parece que nada tem liga com ele. Nada tem liga com ele. Agora, o que eu acho importante é que a população começa a reagir. Parte da população começa a reagir e a gente vê esses sinais evidentes em muitas coisas, né? Eu acho que um foi o resultado de Lula passar para o segundo turno, na frente, isso é um sinal. E estou vendo esse sinal, hoje mesmo eu levantei 3h30 da manhã e já estava em porta de fábrica, né? Fiz a Microlite, a Tron e a Microlite e a Tron e a Aço Norte, fazendo panfletagem com a propaganda de Marília e Lula agora no segundo turno. Então participei de uma carreata com ela na área do Ibura, sábado a manhã toda, não é? Um sol a pino, e participei. E ontem foi sábado em Olinda, não é? Sábado em Olinda, pela manhã em Olinda. Então, você viu uma multidão, né, nas ruas, e acho que agora, com essa polarização, e o último evento que mostra a audácia, e onde o Estado burguês, a justiça serve para um e não serve para outros. Você veja bem, o presidente Lula foi preso injustamente, não é? Conduzido até a sede da Polícia Federal, mesmo injustamente. Agora, um criminoso como o Roberto Jefferson, que reage jogando granadas na Polícia Federal, atirando com fuzil no carro da Polícia Federal. E ainda exigiu do amiguinho dele, de ideais e de prática, porque a prática do Bolsonaro é agredir mulher, é agredir o preto, é agredir quem pensa diferente dele. O protegido do presidente da República exigia ainda um ministro da Justiça se deslocar para poder se render. Então, um presidente da República que viola todas as leis, aí está aí o consignado, fazendo com que os pobres já comprometam o que eles tinham para comprar alimentos, né? Porque esse endividamento ele é artificial. Nós tivemos os benefícios dados ao caminhoneiro, aos taxistas, que não deu no período da pandemia, né? Exato. Onde foi um momento de grande necessidade, não deu no período em que a gasolina estava bem mais alta, quebrou os estados com a redução do preço da gasolina, porque o povo vai sentir isso na redução do ICMS, não é? Que vai reduzir a arrecadação dos estados, os estados já começam a ter problema. E cadê a justiça brasileira? Tudo isso é crime eleitoral. Por menos do que isso, disseram que houve uma pedalada, caçaram a primeira mulher presidente da República com 54 milhões de votos. Então, o golpe tem muito a ver com isso, não é? Foi o golpe que proporcionou, na verdade, desde que Aécio perdeu a eleição, ele disse: ela não governará, não vamos deixar ela governar. E ele fez isso aí, depois envolvido com denúncias de corrupção, de cocaína, etc, etc. É um cara que parece estar banido da vida política do Brasil, graças a Deus. E estamos vendo essa tragédia nacional. E o perigo que corre é que nós não sabemos, graças a Deus Lula vai ganhar essa eleição, o que aconteceria se o infeliz desse ganha essa eleição.
Aí é que o povo brasileiro está desgraçado, vendendo o nosso patrimônio nacional, destruindo um projeto de nação, porque o presidente Lula e Dilma tinham um projeto de nação, não é? Um projeto de soberania nacional, com retirada das pessoas da fome, como ele fez, mas com projetos educacional, com as universidades, a interiorização das universidades, das escolas técnicas. Nunca se teve tanta escola técnica no Brasil. Então, é isso que está em jogo. Está em jogo a democracia, está em jogo a civilização brasileira, está em jogo os nossos princípios, a nossa cultura, a nossa arte e a nossa ciência. Então, é uma eleição que a gente ainda não tinha visto na realidade, na história, né? É uma eleição onde nós somos nacionalistas, defendendo as nossas cores, né? Defendemos a bandeira nacional, a soberania nacional. Então, como falou o nosso companheiro Jair Pereira, Inácio, de uma eleição sem precedente de grande importância. E é por isso que nós estamos engajados até domingo e sair de lá, acompanhar a apuração e sair para comemorar. E eu vou aproveitar e vou comemorar duas coisas, né? Dia 30 é eleição, dia 31 é dia do meu aniversário. Agora. É o dia do meu aniversário, completo 70 anos, 51 anos de militância política. Jair já se apresentou, você também, eu sou João Paulo. Estou aqui, tenho uma militância política desde 71, resistimos na ditadura. Fui o primeiro vereador do PT em Recife. Com 2 anos me elegi deputado estadual. Tive 3 mandatos de deputado estadual. Os 2 últimos, o mais votado do estado. Depois me elegi prefeito 2 vezes. A primeira e fui reeleito com o maior percentual que um prefeito já se elegeu em Recife, no mínimo até agora. Fui deputado federal em 2010, o deputado federal mais votado do PT do Brasil. Fui superintendente da Sudene no governo Dilma. Que mais? Aí estou terminando o doutorado, estou de camisa cinza, sem óculos, que eu vejo velhinho aqui de óculos. Era só o que Mas se faltava. tem alguém que não precisa se apresentar aqui, é João Paulo, E né? com 13 aqui, ó. Com 13 aqui, ó. Um adesivo branco, Os com a letra 77 vermelha. ficou no carro, mas Machado eu vou botar de novo. Se tem alguém que não precisa se apresentar, é João Paulo, né? Isso, sem dúvida. Todo mundo conhece Sem João dúvida. Paulo. João Paulo, ele foi eleito deputado estadual em 2018 com menos de 30 mil votos. E dessa vez, quando se achava, não. João Paulo, inclusive, acho que você fez algum tipo de comentário que ia sair da política, que já tinha dado a sua contribuição. Aí ele vem agora e tem 74 mil votos, mais do que o dobro em relação à eleição passada. Ou seja, Veja bem, está abolindo e influenciando. Não. Ainda hoje os cabas da Comissão de Constituição e Justiça, vocês chegaram aqui, né? Quando eu vim, eles ficaram provocando, não é? Mas o que eu acho é o seguinte, veja bem, a gente tem que analisar a conjuntura. Eu, quando deixei a Prefeitura do Recife, que fiz meu sucessor no primeiro turno, eu entendi o que foi que Lula falou. Lula disse que, quando ele saiu da presidência da República, foi como um cachorro que caiu do caminhão de mudanças. E foi assim um pouco que eu me senti quando saí da prefeitura. Então, eu precisava me recompor. Eu precisava... Não parei de estudar, né? Porque eu voltei a estudar no período que eu era deputado. No meu 3º mandato de deputado, eu já resolvi voltar a estudar. Foi aí onde eu fiz o vestibular e fiz a graduação em economia, depois fiz uma pós, o mestrado e agora o doutorado. Então, mas o que eu estou dizendo a você é outra conjuntura para a gente explicar. Primeiro, eu tinha saído do PT e todo mundo só me via como PT, né? Depois, as pessoas, mesmo no PCdoB, as pessoas acreditavam que eu ainda era do PT. Segundo, o PCdoB tem pouco tempo de rádio e de televisão, não é? Pouquíssimos recursos. E eu comecei a fazer uma campanha sem estrutura nenhuma, não tinha uma equipe, não tinha um mandato, não tinha nada. Então, foi uma campanha muito precária. Na minha volta para o PT, o que é que ocorreu? Eu já tinha um mandato, tinha 4 anos de atuação, possivelmente o deputado mais atuante na Assembleia.
Eu fiz mais de 300 pronunciamentos na Assembleia. Eu acho que o deputado que chegou mais perto talvez não tenha feito 30, tá certo? Você tem uma equipe de trabalho, você tem uma equipe de mídia e, pela primeira vez, com fundo partidário, chegou um dinheirinho que deu para fazer a campanha. Não como muitos candidatos tiveram 4 milhões e tal, mas como eu tenho um trabalho militante os 365 dias do ano, e como havia também, onde eu chegava, se dizia o melhor prefeito que Recife já teve, não só pelaquela pesquisa que foi feita, mas você ia para a saúde, para a cultura, para a educação. Havia a participação popular, com o orçamento participativo, com as conferências, com o carnaval multicultural, com o trabalho que nós fizemos nas barreiras da cidade do Recife. Você veja bem, está com 14 anos que eu saí da prefeitura. Nós trabalhávamos 24 horas por dia, os 8 anos do meu governo, um trabalho para salvar vidas, e vidas de pobre da área de periferia. 14 anos depois que eu saí, morreram 50 pobres nos morros da cidade do Recife. 50 em Recife. Então, isso ficou muito avivado a diferenças das gestões, né? Inclusive, eu realizei uma audiência pública, convoquei todas as prefeituras da região metropolitana e das cidades da Zona da Mata, onde morreu companheiros vítimas das grandes chuvas, não é? E, por incrível que pareça, eu não vi nenhuma prefeitura e nem o próprio governo do Estado sinalizar que, a partir dali, iria reforçar uma política de defesa civil para não morrer pobre em áreas da periferia do Recife, da região metropolitana do Recife. Então, eu acho que ficou muito avivado, e isso, com toda certeza, mesmo com poucos recursos que eu tive, a gente chegou a 74 mil votos. Perfeito. Mais um pouquinho, mais de 74. Jair Pereira, eu não sei você, mas quando fala da situação nacional, a gente dá para perceber que João Paulo tem um semblante mais preocupado. Não em relação à eleição, mas em relação a nisso que nós nos metemos. O que tu espera para essa? Que tipo de jogo vai vir? Que tipo de jogo baixo vai vir? Tanto na eleição nacional de Lula, quanto na eleição estadual, Marília contra Raquel. Aqui, o que é que tu acha que vamos viver essa semana? E que tipo de ação vamos enfrentar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp? Eu sei que você acompanha o grupo de WhatsApp, você está presente em vários grupos de WhatsApp, inclusive com gente de direita, tá? Eu sei que você faz esse acompanhamento, eu sei que você acompanha em rede social. O que é que você está esperando aí? E aí eu já jogo a pergunta depois para João Paulo. O que é que nós podemos fazer? O que é que está sendo... Eu sei que João deve participar, imagino que João deve participar de várias discussões nesse sentido dentro do PT. Imagino o que é que pode ser feito para enfrentar esse tipo de jogada, esse tipo de jogo sujo. Olha, Inácio, a gente tem que esperar, né, não temos nenhuma dúvida disso, um endurecimento cada vez maior. Nas campanhas passadas, a gente sabe que a reta final, a última semana de campanha, sempre acontece essas situações de mais confronto. A diferença é que nas disputas anteriores, quando estava em jogo projetos diferentes, né, projetos que interessava a essa luta de classe que o João sempre coloca de forma muito clara, também diferentes, mas você tinha um respeito do ponto de vista da disputa, vamos dizer assim, tradicional do eleitor, da busca do voto, né, de forma democrática. Então, eu acho que dessa vez não. Dessa vez nós vamos ter um endurecimento muito, muito mais grave, puxado pela campanha nacional, né, desse presidente que prega a violência de forma aberta, né, todo mundo sabe disso. Tem um dado aqui: esse presidente ele não inaugurou uma escola, uma universidade, não criou uma escola técnica e não inaugurou uma escola de ensino fundamental. Mas nesse governo nós tivemos praticamente uma fundação de um clube de tiro por dia durante esses 4 anos. Isso mostra essa perspectiva de um governo que prega a violência de forma aberta, quer dizer, armar a população ao máximo para poder manter essa estrutura, essa narrativa que ele próprio defende. Então, não vamos ter ilusão, né?
Se a gente já tem uma experiência de campanhas anteriores, que nessa reta final, na última semana, sempre há um recrudescimento das atividades e ataques e contra-ataques, só que dessa vez vai ser extremamente diferente, porque nós temos a violência defendida abertamente, e aqui no Estado nós temos esses representantes em determinado palanque. Então, não vamos ter ilusão também que, para ganhar, e eles sabem que a vitória no Nordeste de Lula pode ser o grande diferencial para a vitória nacional, né? Já que o Nordeste está dando numa margem de média 60% a 65% dos votos a favor de Lula. Então, eles sabem que diminuir essa diferença do Nordeste e, no caso específico, sobretudo Pernambuco, pode fazer uma grande diferença nacional, porque há projeções que falam desde a diferença pró-Lula de 6 milhões de votos, mas há projeções também, dentro do processo de curva que está se apresentando, de uma vitória de Lula por 600 mil votos. Então, imagine esse quadro acontecer, que a gente espera que não. Eu prefiro o primeiro quadro, que é dos 6 milhões, e eu acho que daqui até lá a militância aguerrida que sempre o PT teve, sempre outros partidos de esquerda e outros movimentos organizados, progressistas, democráticos, populares, vão cair em campo, estão caindo, e a gente vai para fazer essa diferença de 600 milhões. Mas na conta deles, esses 600 mil, ele pode ser tirado. Então, para isso, ele só tem uma alternativa, que é partir para a violência, a agressão, complicar a votação, né, para que as pessoas mais pobres, que a gente sabe que são eleitores de Lula, não possam votar, né. Por exemplo, eu tive um depoimento de uma companheira que faz trabalhos domésticos, né, que a patroa dela querendo que no domingo ela passe o dia viajando, trabalhando, né, para poder não ir votar. Ou seja, isso aí que já faz parte dessa estratégia do empresariado que está forçando seus trabalhadores a não votar em Lula, pressionando de forma covarde, né? Então, o jogo vai ser esse. E eu acho que a gente tá preparado, mas tem que se preparar cada vez mais para que a gente, na rua, possa finalmente vencer esse projeto, que é um projeto, no meu entendimento, muito mais complicado do ponto de vista, digamos assim, do pensamento, né, e da questão ideológica. Por quê? Porque quando a gente enfrentou a ditadura, João Paulo enfrentou, eu cheguei a enfrentar ali no restinho dela, nos últimos suspiros dela, você tinha uma questão concreta que era a força das armas, né? Ali. Então, você sabia quem era seu inimigo de forma clara, né? De forma concreta. Hoje, esse inimigo está legitimado pelo voto. Então, esses fascistas estão mostrando a cara agora pela força do voto, por ter eleito esse presidente, né, que a gente sabe qual o projeto de nação dele. Então, é uma luta sem tréguas, é uma luta que a gente deve sempre ter em mente que nós vamos por tudo ou nada também, e saber o seguinte, que num processo desse, por isso que eu digo, não dá para ficar neutro. Não dá. Porque a neutralidade, a história mostra que ela sempre desequilibrou para o lado dos opressores, a favor dos opressores, os oprimidos. Aquele que se declara neutro, sempre a história está aí para provar, só sofre quem é oprimido. Então, não dá para ter esse tipo de postura. Eu acho que política, principalmente pela tradição de Pernambuco, as pessoas sempre tiveram lado, principalmente quem tem mandato, né? Não dá para, nessa hora, ficar do tanto faz para tentar pegar a voto de um lado e do outro lado. É oportunismo isso, porque depois que passa as eleições, acontece como aconteceu em Minas Gerais, o governador vai, depois de eleito, se declarou, né, bolsonarista. Isso é vergonhoso, esse tipo de atitude. Por isso que aqui em Pernambuco... Estelionato eleitoral. Isso é um estelionato eleitoral. Então, acho que aqui em Pernambuco nós estamos indo com essa força da militância na garra no último momento, e eu creio que nós vamos para uma vitória consagradora. Na verdade... João Paulo, antes de Pois não. você dizer o que é que nós podemos fazer, se você conhece alguma trabalhadora doméstica, ou você é alguma trabalhadora doméstica que está sendo coagida pelo seu patrão, a passar o dia trabalhando no domingo,
denuncie a Justiça Eleitoral, denuncie o Ministério Público do Trabalho. Faça isso. Não deixe passar isso, não, que esse assédio moral e assédio eleitoral. João Paulo, Eu meta acho que bronca. você colocou uma questão muito clara. Eu estou, na verdade, muito preocupado, não é? Primeiro, porque eles estão intensificando muito, que já é uma prática, e eles têm uma experiência muito grande nas fake news, nas mentiras, nas calúnias, não é? Contra as nossas forças e contra o presidente Lula. Essa é uma questão. A outra questão é assédio às empresas. Os assédios eleitoral cresceram 326% agora em 2022, né? Que é uma questão muito preocupante para nós. E agora, por último, na verdade, você tem visto algumas agressões, tiros em quem usa a bandeira vermelha, quem usa a bandeira do PT. Isso é a forma de intimidar parte do nosso eleitorado, que fica com receio de botar adesivo em carro, de botar uma bandeira, não é? Com medo de levar um tiro, levar uma porrada, sofrer uma agressão. E eu acho que os fatos mais marcantes disso aí, que vinha já anteriormente, como política de governo, de estímulo do governo, nós tivemos o assassinato do companheiro do PT em São Paulo, nós tivemos agora eu diria, um atentado aos órgãos da Polícia Federal. Você veja bem, a Polícia Federal sempre teve um respeito muito grande do povo brasileiro, até da bandidagem, né? E você vê agora o bandido Jefferson, aliado do bandido Bolsonaro, atirando e jogando granada na Polícia Federal. Ainda exige um ministro. E os tiros que deram na manifestação no Rio Grande do Norte, na caminhada da companheira Fátima ontem, né? Então, essa é a nossa preocupação, intimidação do nosso eleitorado para que ele não vá votar. E o que Jair aqui coloca, Pereira coloca, é verdade. Se a gente pode ter uma faixa de 600 mil votos de diferença, ações como essa podem intimidar o eleitor a ir votar, não é? Então, mas eu acho que nós temos que permanecer nas ruas, conversando. Hoje mesmo assim foi muito importante a nossa presença na porta de fábricas, né? A gente sente uma receptividade muito grande do eleitorado. Eu, para não dizer que vi no meio ainda de trabalhadores 2 menções ao Bolsonaro só, mas o resto, todo mundo está com Lula e com Marília, né? Agora, aqui, eu acho que está uma situação assim muito confusa, porque eu lembro que em 2000, aí Jair lembra bem, que ele já tinha uns 60 anos, em 2000, quando eu passei para o segundo turno, que foram perguntar a Raiz se ele me apoiaria, a Raiz disse, mesmo se ele não queira. Foi exatamente. Não é isso? Isso. E é lógico, porque o primeiro apoio que eu tive quando eu passei para o segundo turno, a primeira pessoa que chegou lá no meu gabinete se chamou Eduardo Campos para apoiar a minha candidatura, não é? E a Raiz deu essa declaração. E aqui, eu acho que a gente deixa muita gente confuso, porque tem uma pequena banda do PT que está apoiando Raquel e tem uma pequena banda do PSB que está apoiando Raquel, não é? Então, isso por conta de quê, a meu ver? A meu ver, esqueceram a essência da política, porque a essência da política é a luta de classe, é o projeto nacional, é o que Lula está defendendo, é quem Lula quer como aliado aqui em Pernambuco. E Lula quer como aliado aqui em Pernambuco, acompanhando a Marília. Quando nós fomos discutir no PT, quando terminou o segundo turno, eu lembrei claramente a conversa de Arraes. Eu digo que a gente tem aqui, não precisa ter conversa com Marília, não precisa ter conversa com Tereza, não precisa ter conversa com ninguém. A gente já vai declarar o apoio à Marília. Mesmo que até... Mesmo que ela não queira, né? Mesmo que ela não queira, e mesmo que no outro dia do governo vá para a oposição. Mas as nossas diferenças aqui têm que ser sublimadas. Nós temos que passar por cima das nossas dificuldades, porque está em jogo uma nação.
está em jogo a vida e a felicidade do povo brasileiro como um todo, não é? Então, você veja uma candidatura que tem Clarice Atécio, o Gilson marido Machado. dela, Gilson Machado, Júnior Técio. Joel da Harpa, Alberto Collins. Feitosa, né? Coronel Meira. Coronel Meira, etc. Né? O que é que você vai esperar desse governo aqui em Pernambuco? Né? Então, eu acho, ainda hoje nós tivemos uma divergência na Comissão de Constituição e Justiça, porque a Aloysio Lessa está apoiando Raquel, né? A Aloysio Lessa e quem era o outro? Antônio Moraes também apoiando, e eu lá resistindo pela esquerda com a candidatura de Marília. E vamos ganhar aqui com 77 e vamos ganhar com 13 com Lula e fazer o Carnaval da Vitória. Aí, no dia 31, aí nós vamos fazer a comemoração dos meus 70 anos e 51 anos de militância política. Eu estou interpretando isso como um convite já. É a segunda vez que ele fala isso. Eu também Vamos fazer uma grande festa. Estaremos lá juntos. Né? Jair, vocês estão todos convidados, não só daqui, viu? Mas quem está nos acompanhando também. Esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Vocês também estão convidados para a festa de aniversário de João Paulo. Não sei nem onde vai ser, mas ele está convidando. Enquanto isso, curta, compartilhe, faça aquele combo do YouTube, né? Curta, compartilhe, comente. E, além disso, caso queira contribuir com o nosso trabalho, pois a Marco Zero Conteúdo é um coletivo de jornalismo independente que não aceita anúncio, que não aceita patrocínio, que sobrevive da doação e da contribuição de quem acredita em nosso trabalho. Se você é um desses, considere a possibilidade de nos ajudar via Pix ou na página de doação. Valeu. E uma perguntinha aqui, já que Ariel já apareceu ali sinalizando que temos 10 minutos, ou mais ou menos, mas a gente pode esticar um pouco mais. João Paulo, Jair Pereira, se fala muito que o Bolsonaro vai tentar repetir aquilo que Trump fez no Capitólio. Inclusive, ontem, alguns analistas dizem que o Roberto Jefferson tentou antecipar isso aí e fez o Bolsonaro dar um recuo tático, né? Dar uma recuada, puxar o freio de mão. Há uma possibilidade, Lula ganhando, há uma possibilidade de termos de enfrentar violência nas ruas, grupos armados na rua, e aqui eu trago uma frase de Clodoaldo Torres, que vocês conhecem, eu entrevistei ele logo no início da campanha eleitoral, por Clodoaldo ser digamos, um personagem vivo, né, uma vítima da violência política. Sim, daqueles tiros que ele levou em Afogados, né? Eu estava no comício nesse dia. Estava no comício? Ainda quer dizer que é novo. Quer dizer que tem 59, olha. Então, aí ele diz, aí ele lembra, né, que os CACs, Clodoaldo é um CAC, é um colecionador e atirador, mas há muito tempo já. Ele disse que quando ele virou um CAC no Brasil, tinha 13 mil, hoje tem 700 mil. E aí ele diz que os CACs eles atiram muito mais e muito melhor do que os PMs e do que o Exército e tal. Vocês acreditam, vocês têm receio de que a gente enfrente algo parecido ou pior do que a invasão do Capitólio, não? Olha, Inés, eu pessoalmente eu acho que a gente deve esperar tudo para a gente não se surpreender com qualquer ação. Agora, evidentemente que o risco corre o pau, corre o machado, né? Como diz o ditado popular, porque se esses fascistas se aventurarem, a partir de uma vitória consagradora de Lula, a querer criar o terror, a querer criar uma situação, um ambiente não só de conflito, mas de confronto e de violência nas ruas, eu acho que as instituições democráticas, pelo seu lado, também já deram demonstrações claras, né, muito claras. Demoraram, né, mas deram. Com todas as demoras, com todos os senões que a gente possa dar, mas elas estão funcionando. Não é? Se elas não estivessem funcionando, pode ter certeza que a gente não estaria nem aqui dialogando, nós três, nesse momento. Eu acho que presos. Exatamente, todos presos. Então, eu acho que vai também receber uma dura mensagem das instituições democráticas e, principalmente, fundamentalmente, dos democráticos, dos progressistas, nas ruas. Se eles vão para as ruas para querer criar violência, nós vamos para as ruas para defender a democracia, porque esse é o nosso legado histórico, não é meu,
de João Paulo, seu, de todos, né? Garantir que esse país continue nessa frágil democracia que ele começou a exercer, para que a gente possa construir um futuro para as futuras gerações. João Paulo está no fim, eu também. Mas a gente cara tem que de João pensar, Paulo. a gente tem que pensar, né, nas futuras gerações. Não, eu creio que ainda vou querer voltar para João Paulo, para prefeito, ou de Olinda, ou de Recife, esse companheiro de luta, de velhas lutas, que sempre estivemos juntos, embora em momentos diferentes, em palanques diferentes, mas a relação política Mas do sempre mesmo lado, do né? mesmo lado, exatamente. Eu não admito que você esteja do outro lado. Não, de Nunca jeito nenhum, esteve. de jeito nenhum. Ô, João Paulo, Não. Jair agora deu uma crescida, né? Vamos às ruas. Tu queria ver ele no palanque, não? Bicho, deu uma Rapaz, crescida agora. Não, estamos no mesmo palanque com Marília, né? Exato. Veja bem, eu acho que eles não têm limites. Então, concordo com o Jair, eles não têm limites. São inconsequentes e irresponsáveis. Não tem amor ao povo, não tem amor à cultura. O amor que tem é Bolsonaro assaltando, ele e sua família, assaltando os cofres públicos, enriquecendo, porque você vê um desempregado, uma pessoa passando fome, chama Lula de ladrão, sem nenhuma prova, sem nada. Mas não chama com tanta evidência nem Bolsonaro, nem sua família de ladrão. Não é? Você Acho que é vê, só uma questão de tempo, viu? você É só uma questão de vê, tempo. não tem. A outra coisa, veja bem, e se não fosse o profissionalismo da Polícia Federal, mesmo recebendo granadas, mesmo levando tiro de fuzil, não matou o Roberto Jefferson. Porque se essa polícia fosse despreparada, ocorreria o que ocorreria com a grande maioria dos pobres nas áreas de periferias do Brasil inteiro. Pobre, muitas vezes, sem arma, porque alguns policiais despreparados pensou que era uma arma, atira e mata. Tá certo? Então, e a gente viu ali o cara com fuzil, metralhadora, usando tornozeleira eletrônica, exigia ainda a presença do ministro que o governo Bolsonaro, seu aliado, mandou. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Agora, eu, como Jair, eu não acredito que vai ter uma repercussão positiva, nem vai ser consolidada. Até porque, se fosse Trump que fosse o presidente dos Estados Unidos, aí nós estaríamos ferrados. Mas a sinalização do governo dos Estados Unidos já foi de reconhecer os votos das urnas, já foi reconhecer o presidente, que, a meu ver, é o presidente Lula que vai ser eleito nesse dia. Então, eu acredito que agora é trabalhar, é estar nas ruas, é conversar e convencer o eleitorado pelo futuro e pela felicidade do Brasil e a felicidade do nosso povo. É Lula 13, Marília 77. Jair, João Paulo, muito obrigado. Agora, João, antes de a gente encerrar, a gente está aqui fazendo o Arrumadinho na Ecos Comunicação. Temos todo o suporte técnico de Justino Passos, da Ecos. Você tem muito a ver com a Ecos. Você estava contando que você foi quem fundou, não foi a Ecos? Não, né? Não só o fundador, a ideia, né? A ideia da Ecos foi minha. Na verdade, eu, a convite de Paulo Freire, em 1978, eu passei 6 meses na Europa. 3 meses na França, o resto na Itália, Espanha e Portugal. E o que é que nós fomos fazer lá? Na França, nós estudamos 3 meses, era aula de segunda a sexta, só tínhamos o final de semana livre, e nós tivemos aula de economia, geopolítica, história. Então, nós estudamos desde o surgimento do homem até os países em transição para o socialismo, que era, na época, era todo o leste europeu, né? A Rússia, a Tchecoslováquia, a Romênia, etc., mas Cuba e China. E tivemos lá reuniões com os partidos políticos de esquerda e as centrais sindicais, na Itália, na França e em Portugal. Então, passei 3 meses na França, o resto foi 1 mês na Itália, 1 mês na Espanha e 1 mês, mais ou menos, em Portugal. E aí, o que eu acho que é importante destacar é que, quando eu voltei,
nós sentíamos uma dificuldade muito grande. A gente estava estávamos num trabalho de retomada do movimento sindical, ou seja, de retirar pelo voto nas eleições as direções dos sindicatos pelegas, que tomavam conta do nosso sindicato, porque no período da ditadura houve a intervenção E era na gente de estrutura extrema-direita, né? sindical. Que Era tomava muito, conta dos muito sindicatos, né? de direita. Eu não diria não de extrema-direita. Algumas características de extrema-direita eram mais ligadas aos bancários Ah, ok. aqui e construção civil, onde nós enfrentamos muitas dificuldades. Mas, mas nós sentíamos uma dificuldade muito grande de comunicação da direção com o trabalho de base, das oposições, de fazer um panfleto para a categoria. Então, eu tive a ideia de criar a Ecos, me somei com Raimundo Ananias, que era presidente do Sindicato dos Securitários, e nós criamos a Ecos, a equipe de comunicação sindical, né? E o objetivo era justamente formar lideranças do movimento sindical para também terem a sua autonomia na comunicação e a Ecos garantir produção também de material, de cartilha. Nós fizemos a cartilha do Zé Ferrugem, que não sei se ele lembra, né? Com Paulo Santos ainda. Eu acho que ele tem essa cartilha. Acho que o Justino tem essa cartilha aqui. Tem. Isso, como fazer vídeo, como fazer... tem os cadernos. Então, era dedicada à formação para que os trabalhadores pudessem ter uma comunicação, convocando para a assembleia, fazendo formação, etc. Mas eu sabia que meu tempo era limitado, eu fiquei na vice-presidência e com a responsabilidade de articular apoios internacionais para financiamento da Ecos, né? Isso, eu não sei até que ano foi, minha última... 89, né? 89. Então, eu participei lá, mas sempre mais na linha de apoio, né? Apesar de ter a ideia, ter articulado e tal, mas eu sempre deixei muito no comando de Ananias, Paulo Santos e depois... Não, primeiro Paulo Gonçalves e depois Paulo Santos, né? E aí acho que foi uma experiência importante que sobrevive até hoje, né? Teve um período ainda que teve muita dificuldade, a gente teve que indenizar o pessoal com os equipamentos que tinha, etc. Foi muito difícil esse período lá. Mas aí eu já estava bastante afastado com as tarefas políticas que tinha. Olha aí, o Arrumadinho contando um pouco da história do movimento sindical. É muita idade, viu? É muita idade. Jair Pereira, isso não é debate, mas você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Não, agradecer a você pela oportunidade, agradecer aqui a participação e a companhia desse companheiro amigo de velhas jornadas, ao pessoal da Ecos, e dizer que a luta vai continuar. Próximo dia 30 a gente ganha as eleições e depois a luta continua para que a gente possa fazer com que esse país, né, volte à normalidade, volte a ter uma convivência democrática, as pessoas se respeitando, a disputa política aconteça como deve acontecer, através do pensamento, das ideias, dos projetos, como o João bem coloca aí da questão de classe, e que a gente vá avançando, para construir o futuro. Eu tenho muita esperança, eu sou muito esperançoso, eu acredito muito que a gente vai, no final, sair vitorioso dessa quadra difícil que a gente está vivendo. É isso. Obrigado, João Paulo. Obrigado. Eu vou ter 1 minuto também, não? Tem 1 minuto para suas considerações finais. Não, porque... É a tréplica para eu não poder, eu não poder ter direito de resposta, quer ver? Lógico. Mas é o seguinte, eu queria colocar o seguinte, vocês falaram muito em tempo, né? Tem aquele filme na Netflix que faz Quanto Tempo Tem um Tempo, não é? Quanto Tempo Tem um Tempo. Eu acho sempre interessante, porque o filme ele coloca normalmente que a gente não tem nem passado e nem futuro, a gente só tem o presente que a gente está vivendo agora, que vai se transformando em passado. E Tomio Kikuchi dizia sempre que a vida é como uma ampulheta. É sempre a parte de cima de areia, que é o futuro, passando pelo presente e virando passado. E cada um tem seu tempo, né? Mas eu quero dizer, Jair, que como é que a gente mede a felicidade? A gente mede a felicidade e o tempo pelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz, porque realmente eu vivo e faço o que eu tenho
e gosto de fazer, que é estar em porta de fábrica, estar em luta, estar em ocupação, estar fazendo, combatendo o bolsonarismo, enfrentando, apresentando projeto da cannabis, nas lutas sociais. Isso, na verdade, me fascina muito. E os 8 anos que eu fiz como prefeito, que eu digo sempre, em 51 anos de militância política, eu nunca consegui ajudar tanta gente a fazer tanto bem como eu fiz em 8 anos de governo. E eu fiz parte dessa E gestão. se você quiser saber, eu transferi. Isso não quer dizer nada, mas quer dizer o seguinte: eu voltei para Recife, meu domicílio eleitoral é em Recife, já votei em Recife e votei logo, terminou a campanha Eita. Olinda. Sem absolutamente querer dizer, nem interpretar nada com seu sorriso aí. Não precisa. Os sorrisos. Não Só precisa. ele dizer isso agora já, Não precisa. nos permite interpretar tudo. Obrigado, João. Obrigado, Jair. O episódio 11 do Arrumadinho vai ficando por aqui. Lembrando que para você curtir, comentar e compartilhar aí no YouTube, e caso você seja uma das pessoas que respeita e admira nosso trabalho, considere a possibilidade de contribuir fazendo um Pix ou na página de doação da Marco Zero Conteúdo. Um agradecimento muito grande a Ariel Sobral, nosso produtor, que está na linha de frente, viabilizando cada um desses episódios. A Iveson Santo, que está na retaguarda, colaborando com a identidade visual e colocando a Arrumadinho no ar. Desta vez agradecendo a Mariana Melcop, assessora de imprensa de João Paulo, que está aqui conosco, Justino Passos, da Ecos, a todos os meus colegas e todos os meus colegas da Marco Zero Conteúdo. Voltamos no dia 31 com o aniversário de João Paulo e um episódio especial sobre a vitória de Lula.